Já estamos na 21ª semana do tempo comum e o tema da liturgia de hoje é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, Messias, e também a instituição da igreja, né? Na primeira parte do Evangelho, que são 2 temas, Jesus resolve fazer uma consulta para os seus discípulos. Hoje, a gente poderia, se Jesus fosse fazer uma consulta hoje, Jesus ia fazer uma consulta com aqueles que participam das atividades da igreja e aqueles que não participam, né? Mais conhecidos como católicos não praticantes, que nem existe, né? A gente criou para poder tentar exemplificar melhor, porque quem não vive a caminhada de fé não é católico, né? Se batizou e tudo, mas vive como ateu, como pagão e outras coisas mais, né? Vive só no mundo, não é católico. Para ser um discípulo de Jesus de verdade, para ser católico, a gente tem que assumir o compromisso que a gente fez com o Senhor através do batismo. É uma aliança, é um compromisso que a gente faz com o Senhor. E esse compromisso é um compromisso de fidelidade, é um estilo de vida, é uma caminhada de fé. Jesus já está um tempo caminhando com seus discípulos e ele resolve fazer uma consulta para os seus discípulos. Olha, as pessoas que são simpatizantes, as pessoas que me vêem por aí, que me seguem, mas não querem compromisso nenhum comigo, o que é que essas pessoas dizem que eu sou? Então a gente tem variadas respostas, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou alguns dos profetas, que as pessoas falam que é Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês que convivem comigo? Vocês que estão na caminhada de fé, vocês que já têm essa maturidade espiritual, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse assim: não foi a sua humanidade que falou isso, não foi o seu conhecimento intelectual que falou isso, mas foi o meu Pai que lhe revelou quem eu sou. Então, essa profissão de fé que Pedro faz, e que nós só podemos dizer realmente quem é Jesus, se nós temos uma caminhada de fé, se nós temos uma compreensão espiritual do que é que Jesus é para a minha vida. Muitas vezes a pessoa tem Jesus como um milagreiro, né? A pessoa só procura o Senhor em alguns momentos da vida, não tem uma caminhada de fé, uma vida de oração, uma vida na palavra, não vem à igreja. Então a pessoa não sabe quem é Jesus. Para a pessoa, Jesus é um milagreiro, Jesus é um supermercado que você vai lá, pega aquele objeto, pega aquela graça na hora que você está precisando. Então Jesus faz essa pergunta para Pedro, para os discípulos, para saber o grau de maturidade dos discípulos, o grau de conhecimento do mestre e o grau do conhecimento do projeto de vida. Porque Jesus queria saber se realmente ele poderia entregar as chaves da igreja para os discípulos. Não podia entregar para qualquer um, tinha que entregar para quem tivesse compromisso, tinha que entregar para quem tivesse responsabilidade, tinha que entregar para quem tivesse maturidade espiritual. Então, depois que Pedro proclama que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que Jesus diz: olha, você tem uma maturidade espiritual já grande, e foi o Pai que revelou isso para você. Então Jesus institui a igreja. Pedro, tu és pedra. Interessante que desde quando Deus chamou Pedro, Deus já chamou pensando na missão dele assumir a igreja. Por quê? O nome de Pedro não era Pedro, o nome dele era Simão. O nome dele era Simão. E quando Jesus chama Pedro, por isso que é importante quando vocês forem escolher o nome dos filhos de vocês, vocês têm que escolher um nome que tenha um sentido, um significado, porque o nome tem a ver com chamado, tem a ver com a vocação. Então, quando Jesus escolhe Pedro, Jesus muda o nome de Pedro, e Pedro significa o quê? Pedra. Pedro significa pedra. Aí Jesus faz até um trocadilho, né, quando vai instituir a igreja.
Porque a igreja, muita gente pensa que a igreja, né, é um templo, né? Muita gente acha que a igreja é um espaço físico. Muita gente acha que a igreja é uma empresa, né? Hoje, muita gente confunde igreja com denominação religiosa. A pessoa abre ali um espaço, ali uma garagem, aí coloca umas cadeiras, uma caixa de som, pega a Bíblia na mão, começa a pregar. Pode pregar? Pode, qualquer pessoa pode pregar. Ninguém é proibido para pregar a palavra de Deus, mas a pessoa não pode dizer que é uma igreja. Ali é uma denominação religiosa. Tanto é que a pessoa coloca o quê? Um nome. A pessoa cria um nome e coloca lá, o nome tal, fulano, né? Então, igreja em grego significa assembleia dos fiéis. A palavra igreja significa assembleia dos fiéis. Por quê? Porque a igreja que Jesus institui na presidência da chefia de Pedro é a comunidade. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu construirei a minha igreja, que é o quê? A comunidade. Todos nós que somos batizados, que seguimos Jesus, que somos discípulos e discípulas de Jesus, somos o corpo místico da igreja. A igreja é espiritual. A igreja é espiritual. Tanto é que quem for fazer o curso do livro do Apocalipse, 1 e 2 de setembro, eu vou explicar a igreja celeste, que lá no céu tem a igreja, que é a igreja celeste, a Nova Jerusalém. Só que aqui a gente tem a igreja terrena. E essa igreja terrena que Jesus instituiu, já nos prepara para a igreja celeste, para o céu. Tanto é que no céu, vocês vão ver, lá no livro do Apocalipse, no céu é celebrada uma missa. No céu é celebrada uma missa. E aqui na terra, a gente também celebra a missa e a gente faz comunhão, lá o credo, né? A gente faz comunhão com todos aqueles que já estão no céu. Eles celebrando lá porque já chegaram e nós celebrando aqui porque estamos caminhando para lá. Então, Jesus institui a igreja, que é a comunidade, né? Muita gente confunde a igreja com o espaço físico, mas até o 3º século não existia templo. Não existia esse espaço físico para as pessoas se reunir. Por quê? Porque não precisavam. Quando Jesus institui a igreja, a comunidade se reúne nas casas das famílias, porque era pouquinha gente. Cada comunidade tinha 10 pessoas, tinha 15 pessoas, era pouquinho. Depois do Império Romano, né, que todo mundo foi batizado de carrada, né, de monte de gente, então, aí muita gente passou, alguns passaram a seguir Jesus e outros não, né? Até hoje a gente prejudicou também o Império Romano, o imperador, né, batizar todo mundo. Por quê? Batizou o povo sem preparação. É a mesma coisa uma pessoa que não tem caminhada de fé e vem pedir o batismo para o filho aqui na igreja. Aí você já sabe que ali vai ser só um número, ali vai ser só um número de IBGE, porque não, aquela família não vai seguir Jesus, não vai vir para a igreja, né? Então, Jesus institui a igreja, e a igreja ela é divina, a igreja ela é divina. Saiu o último censo aí do IBGE, né? E deu um número menor de católicos, mas não são os católicos que diminuiu. Quem diminuiu, quem foram? Aquelas pessoas que se batizaram, mas não frequentam a igreja. As pessoas que se batizaram, mas vivem no mundo, como pagão, como ateu. Essas pessoas foi que diminuíram, porque as pessoas, os fiéis católicos, que são batizados e que estão na igreja, não vão trocar a igreja por outra coisa não. Sabe por quê? Porque quem conhece a história, quem conhece a tradição, quem conhece a igreja, que sabe que a igreja foi instituída por Jesus, a igreja vem dos apóstolos, e quando você começa a estudar o 1º, 2º, 3º século, e você vê que tudo isso que a gente vive hoje, já foi ensinado lá no início pelos apóstolos, você não vai deixar aquilo que Jesus instituiu, aquilo que Jesus fundou, para aquilo que o pessoal inventa por aí hoje, porque cada um hoje quer viver do seu jeito. As pessoas não querem mais viver as orientações da igreja. As pessoas não querem viver mais as orientações de Jesus. As pessoas, está na moda hoje, as pessoas, cada um viver do seu jeito. Aí quer que a igreja se adapte ao seu jeito. Quem não quer seguir os ensinamentos da igreja, aí é só
procurar outra coisa lá fora. Hoje tem várias opções por aí. O bom, né? O bom é que hoje tem várias opções. Não quer seguir Jesus, não? Não quer seguir as orientações da igreja, não? Hoje tem milhares de opções por aí. É como um self-service. Você vai procurar aquilo que vai lhe agradar, aonde você vai achar que é melhor e tudo. Vai levar para a salvação ou não? Aí é com Jesus. Aí é com Jesus. Porque se Jesus, hoje o pessoal tem uma mania de dizer que tudo é bom, né? Padre, eu fui lá para canto fulano de tal, mas lá é tão bom, lá eu me sinto bem. Ora, se fosse para eu fazer qualquer escolha na minha vida, Jesus não tinha fundado uma igreja. Jesus tinha dito o quê? Gente, cada um siga o seu caminho, cada um faça as suas escolhas. O que vocês escolherem, tá bom. Mas foi assim? Não. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno, do mal, não prevalecerá sobre ela. Por quê? Porque a igreja, ela é divina. A igreja não é do padre Clécio, não é do bispo, nem é do papa. Nós estamos só a serviço da igreja numa missão, porque fomos chamados pelo Senhor para uma missão. Mas a igreja é de Jesus. E quem é que conduz a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. E a igreja é divina. A igreja não vai ser destruída porque a igreja é divina. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas desobediências, das nossas limitações, a graça de Deus é maior na nossa vida. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele deu a vida por Jesus. Morreu de cabeça para baixo crucificado. E foi nessa missão que ele assumiu na vida dele que a igreja continuou a sua missão. E continua hoje, através de cada um de nós que somos batizados. Então cada um sabe do seu projeto de vida. Tem que conhecer em profundidade os ensinamentos do Senhor, das Sagradas Escrituras e da igreja, para a gente poder viver com amor, com fidelidade, esse projeto deixado por Jesus. No final do Evangelho, Jesus diz assim: não contem nada para ninguém que eu sou o Messias. Por quê? Ele não quer que a gente fique espalhando por aí que Jesus é o Messias. Para quê? Para as pessoas procurarem Jesus só para pedir alguma coisa? Não. Jesus quer que os discípulos anunciem o Evangelho para que cada um faça a sua experiência com Deus. Cada um faça a sua escolha, cada um vá construindo o seu caminho, a sua intimidade com Jesus. E é nesse caminho que a gente vai construindo, na palavra, na oração, na igreja, na Eucaristia, na confissão. Aí a gente vai amadurecendo a nossa vida espiritual, a gente vai amadurecendo a nossa caminhada de fé, até a gente chegar num ponto que a gente vai ser capaz de dizer: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor da minha vida, e só a Ele eu presto meu culto e minha adoração e o meu serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.